Então, seguindo essa linha, qual é a sua visão como mestrando obrigado. do metaverso? Como que vai ser isso daí, hein? Você já parou para pensar? Eu entendo que é a tentativa do eu ia falar Mark Wahlberg. O ator Mark Wahlberg. É o Zuckerberg. Uhum. Me desculpa. Mas uma tentativa dele de tentar consolidar não somente o domínio de uma rede social, mas também de uma base de hardware para uma rede social. É importante você ter o controle do meio, além do que é produzido neste meio. Então, a Apple tem o iPhone e também pode pegar seus dados. Tudo bem que eles têm uma política de segurança daqui muito mais legal, mas, de repente, você pode ver Google com a plataforma Android, e aí utilizando isso para agregar dados e tentar acertar o marketing especificamente para você. Eu entendo que no cenário, sei lá, Microsoft e desktop já está meio dominado, celular tem Android, iOS, Apple, Google. Você acha que é uma tentativa do De grupo do tentar ver o Facebook futuro. de ter... Então, VR é o futuro? Talvez seja. Se for, perfeito. Vou ser dono de toda a plataforma. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque a gente está cada vez mais nessa era digital e de realidade virtual, de inteligência artificial. Então, eu acredito que o metaverso seja algo inevitável a longo prazo. Não sei. Eu fico na dúvida se... eu entendo que o espaço virtual, de modo geral, com certeza, não somente futuro, como presente. Né? E os controles sobre os espaços virtuais também são importantíssimos. Né? A gente tem até algumas bases teóricas sobre a ideia de lawfare. Sei lá, se o servidor de um site está nos Estados Unidos e você comete um crime dentro desse web espaço, qual que é a jurisdição? É a mesma discussão da Lua, que estão indo para a Lua, se ocorre um crime lá, a Lua é internacional, não é poder de ninguém, que lei que vai mandar? Mas o espaço sideral ainda é mais fácil, entre aspas, né? Porque tem algumas reivindicações chinesas, russas bem interessantes, mas é mais fácil de legislar. Mas igual que você está falando, tem uma materialidade o web espaço. E ele é um espaço onde as coisas acontecem. As pessoas se reúnem, as pessoas estão numa live, é como se estivesse numa ágora de Atenas. Não sei qual. Mas estão uma água conversando, sei lá, você está ao vivo na Twitch, tem 50 mil pessoas que formam uma comunidade, tem os apelidinhos, sei lá, legionários, uma coisa assim, começa a ficar até meio creepy, assim. E é um espaço, as pessoas se encontram, tem relações, e isso tem consequências econômicas, tem consequências políticas, tem que ser legislado. E, de repente, tem uma materialidade. Pra gente eu gosto de ver Twitch streamer da Nova Zelândia. E realmente tem um cara que eu gosto de ver que é da Nova Zelândia. A relação global disto existe, é quase como se não tivesse materialidade, fosse algo muito etéreo. Mas no fim tem um servidor, tem o cabo, tem o meu computador, Sim. minha TV, e tem a rede, todas as cadeias de produção disto. Então, você ter o controle de alguma dessas cadeias, de algum desses... Ou pelo menos ter não somente o controle, porque controle é muito pesado, mas ter o acesso para pegar dados, informações e saber como eu entendo gerenciar. o que você quer dizer. Você está falando que, ainda que as coisas sejam virtuais, vai existir uma dependência da fonte desse mundo virtual. Correto? Tudo, no final, é físico. Mesmo o mais não físico possível. Sim, é uma abordagem muito interessante. E isso faz a gente voltar para o primeiro tema que a gente estava falando sobre uma lei universal que, no caso, não existe porque vai acabar tendo alguém mandando. Vai ter alguém com o poder ali de mediar, ainda que tenham vários representantes, certo? Em algumas ciências sociais, alguns teóricos, eu me lembro de eu não vou tentar citar o nome do cara, porque é em alemão, eu não vou conseguir. Mas eu me lembro de ter visto numa das minhas disciplinas lá da graduação, sobre relações de poder, natureza do poder, a frase de que normativa mobilização de viés. Basicamente, uma regra, uma lei,
sempre tem alguma ideia por trás, algum viés por trás que está sendo cristalizado. É impossível falar de uma lei neutra. Então, Então, que tipo de lei global é essa, então? Se ela vai estar pendendo para cá, pendendo para cá. Eu entendo que a discussão jurídica é um pouco mais elaborada que isso. Não é nem isso, minha opinião pessoal, não é nem Sim, jurídica, sim. porque se a gente fala que é opinião jurídica, parece que eu estou representando Nossa, um grupo de por favor, juristas não não quero tem te nada a ver. jogar nessa... A gente tá o Alan e a Tabata conversando, não tem nenhuma classe aqui. Na prática, isso já não existe, porque o capitalismo faz com que as potências comerciais conduzam o andar da carruagem. Sim. Então, isso já acontece, não acontece? Já acontece. Que já tem antigamente vencedores. era os Estados Unidos, agora estão falando que o novo rei do mundo é a China, você concorda? É difícil isso. É difícil. Aí vai voltar até umas discussões sobre a armadilha de Tucídides, né? E uma perspectiva de se tiver mesmo uma grande potência enfraquecendo, uma outra potência subindo, como que fica a relação entre elas? Você aceita de boas, deitado? Não, beleza, mas tudo bem, China. Te desejo melhor. Então, assim, se for esse o cenário, e eu até acredito que é mais esse cenário de um crescimento claro chinês e uma tendência de enfraquecimento americana, as coisas não são assim tão simples, né? Como que as pessoas vão reagir? Muitas pessoas, na verdade, observam, e eu subscrevo essa ideia, de que as atuais movimentações que envolvem Ucrânia e Rússia, mas também o Ocidente e OTAN, tem muito a ver com uma ideia de querer... pode ser razoavelmente polêmico isso, mas querer resolver a questão da segurança europeia de uma vez por todas. Então, tentar conter qualquer chance de um refortalecimento russo e talvez até pensar em enfraquecimentos e resolver esse problema, não gastar dinheiro com isso, reestruturar seus focos, voltar tudo para o problema real. Porque você não tem como gastar e ter foco em 2 pontos. Então, temos que resolver essa questão para poder lidar com essa direito, porque aqui está ficando pesado. Algo nessa pegada. É claro que esse argumento que eu fiz, ele aceita o discurso que o Putin está realizando de que é uma provocação de um lado, do outro, o que é toda uma discussão, é um pouco elaborado. Seria meio que forçar a China a recuar ou não? Não, seria meio que, resumindo isto, seria meio que tipo, a Rússia está fraca, vamos resolver esse problema logo, para eu me focar 100% na China. Entende? A ideia é meio que nessa pegada, tipo, tá quase lá, resolve logo isso que a gente tem que olhar para o outro lado. Porque, na verdade, até isso daí, volto a dizer, é uma opinião pessoal, tá? Legal. Tá, gente? Então, assim, às vezes eles provocam um incêndio aqui para buscar o foco mesmo nesse lugar e por trás resolver outras questões. Aqui no Brasil, pelo menos, isso é muito normal. Criar uma polêmica em cima de um assunto para, em paralelo, ficar mexendo em coisa que não deveria chamar tanta atenção. Mudar leis, fazer projetos de lei virar medida, ou ter as medidas provisórias, no caso, mas projetos de lei toda semana tem uma coisa nova, né? Toda semana tem uma coisa nova, fica aquele cansaço de abrir não sei qual jornal as pessoas abrem, mas a sua escolha preferida, você abre lá, olha ali, tá todo mundo focando, é bem isso. Tá todo mundo focando numa coisa para, em paralelo, fazer e ninguém notar. Cuidado com a ideia de falar provocar, porque justamente a gente está lidando com uma situação muito recente, muito complicada, tem esse discurso que o Putin fala que foi provocado, e aí, se usar esses termos, eu entendo o que ele quer dizer e quais são o contexto de décadas. Ao mesmo tempo, quem entrou no território do outro foi ele, e tem um balanço complicado ali. Muito complicado de fazer uma asserção mais clara quando você está falando nesse nível, mas é bem nessa ideia. Tipo, eu estou gastando muito dinheiro com o OTAN e tenho que gastar muito dinheiro com Ásia. Eu não tenho tanto dinheiro. Vou ter que escolher. Só que o problema está lá ainda. Então, vou resolver o problema. Então, Tá. a ideia tipo de... E aí, novamente, potencial polêmico, mas de fechar um pouco mais o cerco, de botar uma situação de checkmate para tentar resolver logo essa questão e daí reduzir custos,
pensar em outro cenário de porque segurança está regional. respingando em todo mundo. E guerra é uma situação que a gente sabe que move muito dinheiro, né? A indústria bélica é um monstro. Demais. É um monstro. É que, graças a Deus, o Brasil até hoje não se envolveu diretamente nesse tipo de lucro. Não falo de lucro, mas ele não se envolveu diretamente em nenhuma guerra, a não ser puxar sardinha para algum dos lados. Ele nunca foi protagonista, isso que eu quero dizer. Sim. Digamos assim, que na Segunda Guerra Mundial a gente foi, talvez, dos atores secundários, um dos mais importantes. Mas ainda assim, longe de ser um protagonista. Monte Cassino, a gente trabalhou bem lá. Respeito aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, com certeza. Mas, assim, a gente não tem esse tipo de luz que Estados Unidos, Inglaterra, França, esse negócio.